alguns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás. E ali tinha Marcos Feliciano, Gilmar Santos, um monte de pessoas que tinham umas vozes muito grossas, graves. E eu não aguentava pregar daquele jeito. 5 minutos que eu falava igual o Marcos Feliciano, Deus coloca um anjo aqui, outro lá, o terceiro anjo eu não saía. Não saía, então. Aí uma vez a gente estava numa vigília que o pastor Marcelo, meu irmão, pregou a vigília lá do pastor Maribaldo. E eu lá naquela vigília, dando glória, dando lugar. O pastor saudoso Francisco Damião, né? Igreja de Assembleia das Missões, ele me abraçou assim, e eu pensando, Deus, como eu queria ter uma voz para pregar assim. Aí o pastor Francisco me abraçou e falou no meu ouvido assim, falou assim, ó, Deus vai te usar com essa voz mesmo. Você não precisa de nada de ninguém, só precisa de alguma coisa de Deus. Eu falei, toma, chicotada, pedrada. Falei, gostou, Senhor, obrigado. Porque é bom que Deus fala assim conosco. A gente já tira aqueles fantasmas que nós temos. Porque hoje a gente para ter fantasma, são crentes, viu? Nós temos muitos fantasmas. Aí não sei se eu vou sair, eu preguei bem. Ah, não sei se eu cantei bem. Aí eu subtonei. Aí o que eu fiz? Ah, por que só meu irmão recebe ali fora e eu não recebo? O que eu estou fazendo de errado? A gente fica com esses fantasmas. Não é verdade? A gente fica assim. A gente senta lá e fala assim, poxa, está todo mundo no céu, se e eu estou aqui, assim, eu não estou sentindo nada. Está sim, irmão, você está inserido no ambiente. Fica tranquilo. Aleluia. Fica tranquilo, você está inserido no ambiente. Então, se você não pulou, não correu, fica tranquilo. Eu só te aconselho a sair do fundo e vir para frente quando não é nada. Mas eu vou lá na frente, o que está acontecendo? Aí você chega aqui e já começa. Aí o negócio é outro, né? Por quê? Porque eu acho que a brasa fora do montante assim, ela vai se apagando. Então vem pro meio. Vem pro meio que a coisa é boa. Então Deus aprova o Senhor nos usar. E depois dessa época eu comecei a ler a Bíblia e ler a Bíblia, e Deus começou a esclarecer algumas coisas na minha mente, no meu coração e no meu modo de viver. Então eu fui transformado pela palavra do Senhor. Comecei a imitar Jesus, comecei a imitar a Deus, comecei a imitar Paulo, comecei a imitar Pedro, não que te cortar a orelha de alguém. Tem hora que dá vontade. Vou passar a porta da orelha desse irmão aí. Né? Porque a gente tenta ser bonzinho com todo mundo, mas nem todo mundo é bonzinho com a gente, né? Então na hora que você é Jesus, dá aquele espírito de Pedro. Não é verdade, irmão? Então a gente tem essa característica, sempre sorrir, sempre ficar alegre, sempre procurar a respeitar os mandamentos e tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então a ideia que Paulo está passando para a igreja de Éfeso aqui é essa: sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que é ser um imitador de Deus como filho amado? Imitando a Deus, porque assim, toda a característica de um filho, ele herda do pai. Tem até a hora que o filho acha que sabe mais que o pai. Sim ou não? Então o filho acha que sabe mais do que você. É como se chega, eu já sei disso. Né? A única coisa que os filhos sabem mais que os pais é mexer no celular. O filho baixa o Instagram. Já. Então é isso que eles sabem. Mas a respeito das coisas da vida, só sabe quem imita alguém, quem tem experiência, quem adquire ao longo do tempo experiência. Então a nossa história, a nossa vida é intermediada nisso. Imitar tudo aquilo que Deus fez, imitar tudo aquilo que Jesus tem feito. O que Jesus te ensinou, o que Jesus tem feito para você, o que Jesus está falando para você nos nossos dias. Você percebe que os nossos dias são dias maus, né? O verso 16 diz assim para nós: remir o tempo, porquanto os dias são maus. Por que os dias são maus? Veja que a maldade sempre teve, mas os dias atuais está replicando a maldade. Pessoas
os seus amigos. O homem entra numa escola de criança, um prezinho, e vê criança de 2, 3 anos ali e começa a desferir machadadas e acaba. Então os dias são ruins, os dias são maus. Aí você pensa, o que tem na cabeça de um homem desse? Então isso não é simplesmente o ser humano agindo. Isso é o inimigo de nossas almas interagindo no meio disso. Para que a gente perca a fé no ser humano. Para que a gente perca a fé no nosso semelhante. É visto que quando você vê uma notícia dessa, você pergunta para alguém, nossa, o que tem que fazer com esse homem? Tinha que matar ele, do jeito que mais matou as crianças. A gente vê assim que o amor está se esfriando. Aí você fala assim porque não é seu filho. Pois é. Então a gente tem que ter o que é ser imitador de Deus. Onde vai essa característica? Então tudo que você passa, tudo que você ouve aqui, tem que se materializar na sua vida. Tudo que você ouve na igreja tem que se materializar na sua existência, no seu dia a dia. Diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Mas eu quero que essa miserável morra. É assim? Não está materializando a palavra. A palavra tem que se materializar. Não é? Meu Deus. Vai, Jesus. Vai ter uma revelação aqui agora, mas segura. A Bíblia diz assim que no princípio ele era o Verbo. O Verbo se fez, ou seja, ele se materializou. Se materializou para quê? Para que finalidade o Verbo se fez carne? Se materializou para quê? Os varões cantores. Morreu na cruz. Única e exclusivamente a palavra se materializou para morrer na cruz. Por mim e por você. Não, vamos mudar a ordem, talvez você não entendeu. Por você e por mim. Ah, mas só por isso? Só por isso. Se você acha só, você já está se qualificando como pouca coisa. Mas se você se acha algo importante, você vai entender a materialização do verbo. Então esse mesmo verbo tem que se materializar na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Andar em amor, porque quando você anda em amor, você anda num sentimento superior a qualquer outro sentimento. Anda num sentimento superior à inveja, porque às vezes a gente tem inveja. Alguns conseguem dominar esse sentimento, outros não. Outros transparecem da inveja. Sim ou não? Sim. Então às vezes você fala assim, o irmão chegou com um tênis bonitinho na igreja e fala assim, meu Deus. E às vezes a gente não elogia, a gente critica. Ai, tá, ficou feio você isso aí, irmão. Isso é inveja. Tem outro nome? Tem não, né? Inveja mesmo. Então você tem inveja. Mas você tem que lutar por isso, tem que materializar a palavra dentro de você, Senhor. Como que nós materializamos a palavra? Davi disse o quê? Guardei a tua palavra onde? No meu bolso. Aonde? Coração. Para quê? Para não pegar contra ti. A palavra tem que ser guardada aqui, ó, materializada dentro do coração, para você não pecar. Então o sentimento que vem, irmão, é comum, irmão. Inveja, ciúme, porfia, tudo isso que Paulo disse aqui. Prostituição, impureza, avareza. Tudo isso vem. Mas quando você guarda a palavra no coração, começa a eliminar, expurgar tudo aquilo que está dentro. Aleluia. Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. Então eu preciso que você entenda e materialize essa palavra no seu coração para você sair daqui transformado. Para quando vier um sentimento de inveja, está repreendido, está amarrado, está não sei, faça o que quiser. Amarra, repreende, espera, expulsa. Só não deixa entrar dentro de você, só deixa entrar no seu coração. Aleluia. Então quando você repele esse sentimento, como que nós repelimos esse sentimento? Sempre andando em oração. Orai em todo o tempo. Senhor, repreende esse sentimento, Senhor, tira de mim. Tira de mim, papai. Não provém de ti, já começa a cantar um louvor. Porque o louvor
ele limpa a sua alma. Você sabe que o louvor, ele limpa a nossa alma. Quando você escuta um funk, dá vontade de quê? A mim dá vontade de matar o cara quem está cantando. Só isso, irmão. Calma aí. Olha esse cara. Que música terrível essa. Né? Alguns já gostam. Mas você tem que lutar. É um sentimento que nos invade. O que eu estou dizendo aqui é que Paulo está ensinando a igreja a fugir. E como você foge? Por esse caminho, imitando a Deus, como filho amado. Como filho amado, ele fala assim: andar em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse verso 2 do capítulo 5, ele está dizendo que o verbo, que era só palavra, se materializou para que esse verso do capítulo 5 se cumprisse na minha e na sua vida. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então há um propósito em tudo que Deus faz. Há um propósito em tudo que Deus faz. Ele não deixou o verbo se materializar. É bonitinho o verbo se materializar. Ai, que legal. Ai, engraçado, vou deixar. Não. Tem um propósito. Para que agora, com esse gesto, com esse ato, porque esse ato, se você não percebeu, ele virou a letra de todos os louvores que nós louvamos aqui hoje. Eu até achei que foi combinado isso aí. Mas foi Deus, né? Então quer dizer, como que Deus ele é sincronista? Ele sincronizou o culto. Ele falou assim: eu quero que o culto seja assim. Fala do meu amor, fala do meu amor, fala do meu amor, fala do meu amor, fala do meu amor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então é fabuloso. Aí Paulo vai ensinando a gente a como Cristo, o amor de Deus, o amor de Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, o planeta, com todos os seus seres humanos, sem acepção, sem distinção. Aleluia. As distinções que nós fazemos. Ele amou a ponto de dar o teu filho unigênito com um propósito. Que propósito é esse? Para que todo aquele que tiver o conhecimento dele creia. E quando você crê, quando você começa a acreditar, irmão, alguma coisa tem que acontecer na sua vida, alguma coisa acontece dentro de você. Você já percebeu que quando você acredita em algo, esse algo começa a se materializar dentro de você, você busca para que esse algo aconteça? Por exemplo, alguma coisa material sobre a sua vida. Olha, eu moro de aluguel há 20 anos, eu não acredito que eu vou ter minha casa própria. De repente, Deus te abençoa com uma grande quantia e você dá entrada no terreno e começa a pagar aquele terreno. Jesus, consegui o meu terreno. Aí de repente o irmão, eu não consegui comprar o terreno, comprei, irmão. Agora eu estou aqui orando para Deus preparar o material. Eu falei, irmão, 1000 blocos eu vou mandar encostar lá no seu terreno amanhã. Aí você fala, eita terra! Aí alguém já fala assim, irmão, um caminhão de areia eu já vou encostar lá. Outro irmão já fala assim, irmão, 10 20 sacos de cimento já vou encostar lá. Aí o irmãozinho chega assim e fala assim, irmão, eu não tenho dinheiro para te dar nem cimento, nem bloco, nem areia, nem pedra, mas eu sou pedreiro. Vou lá amanhã ajudar. Eu não sei se está sendo profético para alguém aí. Quem pode receber essa palavra? Então aquilo que você não acreditava, que você vivia, começa a se materializar. Alguém está entendendo? Se materializar é a construção de um objetivo, de um propósito, de um sonho, tendo em vista uma finalidade. Talvez Deus tenha colocado dentro do teu coração essa finalidade e você não entendeu. Por quê? Porque a gente não pode viver na nossa vida, na nossa existência, simplesmente por acaso. Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito, um objetivo em tudo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ai, Jesus, eu estou
presença dele aqui, papai. Mas eu quero ir um pouco mais além sobre esse amor, sobre isso que nós estamos vendo aqui, andar em amor como Cristo vos amou. Como que Deus manifestou o amor dele? Alguém pode me acompanhar, só para a gente fazer uma leitura? Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Eita, Jesus. Aleluia. Abre aí, se você pôr um data show, pode pôr aí, irmão. Aleluia. Mateus 3, o verso 16, diz assim, vou ler para a gente ganhar tempo, eu vou explicar algo sobre isso aqui. Diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Olha o verso 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Quem chamou Jesus de amado? Quem? E quem chamou Jesus de filho? Então Deus falou assim: esse é meu filho amado. Então quando ele olha para Jesus, alguém que estava ali ligado na criação ouviu a voz, nem todo mundo ouviu, mas alguém ouviu e disse assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora no verso 4 diz assim: então foi conduzido pelo Espírito. Aonde? Ao deserto. Mas não era filho amado? Mas mesmo sendo amado, você vai ser conduzido por ele ao deserto. Mas mesmo sendo um filho amado, aleluia, não vai te isentar de passar por provação. Meu Deus, aleluia. Mesmo sendo amado, você vai ficar doente. Senhor, se eu me amo, eu peguei Covid, mas eu te amo. E se eu te amar um pouco mais, eu te corro. Então eu estou doidinho aqui, eu te amo tanto que eu queria trazer. Você sabe quando? Sabe, não é assim? Quando a gente ama alguém, a gente quer ter perto da gente. Não é assim as mães? Filho, onde você está? Ô filho, você vai vir embora para casa? Não está na hora de você vir embora, não? Não, já vou, mãe. Né? A mãe fica com aquele cuidado. Então Jesus, ele já deu, Deus já deu a deixa e disse assim: ó, esse é meu filho amado. Pelo menos duas pessoas ouviram. Teve mais, mas duas pessoas pelo menos ouviram que Jesus era filho e amado. Primeiro, foi Jesus. Então você tem que entender que você é filho. E você é amado de Deus. Amém? Isso você precisa entender. Por quê? Porque quando se vier uma provação, você sabe que você foi conduzido a essa provação, não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender, essa convicção. Convicção de quê? Convicção que você é filho e é amado. Se você entender isso, já está 50% do seu caminho, já está ganho. Já está feito. Eu sou filho de Deus, irmão, sou amado. É isso aí mesmo. Por quê? Porque vai vir a voz do adversário. Certo? Olha só. O verso 2. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando o inimigo, porque o inimigo, ele vem depois que você começa o seu propósito. O inimigo só vem depois que você começa o seu projeto. Eu quero que você entenda isso. O que vai ter o mês que vem aqui com as irmãs? Fala mais rápido, você tem que falar com convicção. Então o inimigo já está. Por quê? Porque vai ser uma. Como é que foi o tema do hino que as irmãs cantou aqui agora? Então se você sobreviveu, não é porque Deus tem um plano, meu Deus. Glória a Deus. Deus tem um propósito que você sobreviveu.
sempre. Senhor, vem abençoando o nosso congresso. Senhor, vem abençoando. Não pede para Deus batizar, Deus sabe muito bem o que tem que fazer. Não pede para Deus ficar salvando, Deus sabe muito bem o que tem que salvar. Só faz a sua parte, a de Deus ele faz. Aleluia. Deus, tira todo o empecilho. Senhor, que as irmãs sejam uma só na escolha das roupas. Que isso dá uma briga. Não é? Porque a confusão. Ó, glória, está resolvido? Ai, tá glória. Porque é o que dá problema, é aquilo que é interno, não é nem o adversário. Não é nem o inimigo. É interno mesmo. Você não gostei da flor. Eu não gostei do louvor. Não gostei do pregador. E aí vai. E uma palavra que não gostei, inflama. Também não gostei, mas eu não quis falar. Eu também não gostei não. Se nós quatro não gostou, vamos ver quem mais não gostou. Quem não gostou, vamos falar para o pastor mudar? Pastor, não gostamos? Ai. Olha só como que funciona o negócio. Então, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegando a ele quem? O tentador. Para quê? Para tentar. Porque nós somos tentados. Você já percebeu que em tudo que você tem que fazer, você é tentado? Você é tentado. E às vezes você fala assim, não é nem o tempo de você trocar de carro, mas você passa em frente à concessionária. Vem com o carro, olha, esse carro é o carro que eu queria. Vem o vendedor, usado pelo adversário. E fala assim, gostou? Eu pego o seu na troca, pago 100% do seu carro. Opa, é de Deus! O seu está quitado, você vai entrar no motivo. Não tem nada contra, mas você tem que saber se é o tempo de Deus. Deus está falando com alguém ou eu passei para ti? Amém! Então, fique ligado nos sinais. Pega a palavra e materializa ela. Fala, Senhor, tudo, irmão. Aleluia. Tudo tem que ser no tempo de Deus. Eita, até essa, eu até senti nas minhas costas agora. Porque tem hora que você quer fazer as coisas no seu tempo, e às vezes não é no seu tempo, tudo é no tempo de Deus. Porque as coisas no tempo de Deus não vai te isentar de provação, mas vai ser bem mais fácil. Então tá, ele foi levado pelo Espírito até o deserto. E lá no deserto, depois de ter jejuado, está tudo pronto, o inimigo veio tentar ele e disse assim: eu estou vendo que você está com fome. Mas primeiro ele fala assim: se tu és filho, o que Deus falou? Esse é o meu filho amado. É meu filho, e aí por cima ele é amado. Aí o inimigo ouviu. Lembra das duas pessoas que eu falei? Jesus ouviu, porque ele tinha convicção: eu sou filho amado de Deus. O inimigo não falou que ele era amado, ele falou só que ele era filho de Deus, querendo sorrateiramente ocultar o amor de Deus pelo filho. Entenda? Então ele fala assim: se tu és filho de Deus, e eu estou vendo que tu está com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas com fome, necessidade, agora é você, endividado, fracassado, desempregado, amarrado, amordaçado. Hein, irmão? Fala isso aí que já passou por uma dessas. Alguém já entregou currículo aqui na vida? Já? Eu já. Alguém já entregou currículo só com o dinheiro da volta de Suzano aqui? Eu já. Então, ou seja, você já aproveitava, imprimia muitos currículos e ia espalhando daqui para lá. Mas quando chegar lá, voltar de ônibus. Detalhe, sem direito à coxinha. E aí, quando você vai, quando você está no meio da labuta, no meio do deserto, com fome, o inimigo fala assim: se tu és filho, não sou não. A primeira coisa que você fala é negar a paternidade de Deus sobre a tua vida. A primeira coisa que você faz é negar sobre a paternidade de Deus sobre a tua vida. Eu não sou filho de Deus, você não está passando por isso.
que não passa pelo processo não alcança o propósito. Você tem que passar pelo processo. Se você quiser alcançar o seu propósito, passe pelo processo chorando. Pode passar chorando, só não passa murmurando, irmão. Passa chorando, chorando pode. E o principal, passa orando, porque esse processo vai passar e você vai alcançar o seu propósito. E dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Meu Deus! Agora, ele olha, ele leva, ele conduz, chama Jesus para vem cá, leva ele no pináculo do templo, ou seja, lá em cima da igreja. Jesus chegou em cima da igreja, olhou para baixo, lá é alto, hein? O diabo falou assim: ó, lança-te daqui lá embaixo. Mas primeiro ele vem com aquela fala sorrateira: se tu és filho de Deus. Você sabe o que o diabo queria ali? Ele queria despaternizar Jesus. Você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Ele queria inculcar em Jesus. E todas as vezes que nós estamos passando por uma prova semelhante, ele tenta inculcar aquilo que nós acreditamos que nós somos. Todas as vezes que estamos passando, fala assim: eu sou abençoado. Ele quer que você é abençoado? Então por que você não abençoa outra pessoa? Você é abençoado? Então por que você não... Toda vez que você inculca algo da parte de Deus, o inimigo tenta desinculcar, tirar da sua cabeça. Meu casamento é abençoado. Seu casamento é abençoado? Então por quê? O meu filho é abençoado. Seu filho é abençoado? Então por quê? Aí você começa a se indagar. E todas as vezes que você crê em algo, ele vai tentar fazer você não crer. Ele diz assim: lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Irmão, só porque você é filho e é amado de Deus, isso não vai te isentar de tropeçar nas pedras. Só porque você é filho e é amado, isso não te isenta. Mas porque você é filho e amado, que te levanta. E a diferença de Deus para sua mãe é que ele nunca vai falar: eu te falei. Porque a mãe, né? O filho está brincando. E a mãe não corre. Não corre. Não corre. O menino vai e cai. Aí quando ele cai, ele vem chorando para onde? Para a mãe. A mãe vai pegar ele, vai limpar ele, vai sacudir e vai falar o quê? Eu te avisei. Eu falei para você não correr. Deus não, Deus ele levanta você, te limpa e fala assim: bora tentar de novo. Aleluia. Glória a Deus. Porque para Deus, não importa quantas vezes você caia, mas quantas vezes você consegue voltar de pé. Agora, o inimigo tenta seduzir Jesus mais uma vez. Ele disse, novamente transportou o adversário a um monte muito alto, para ele ver tudo, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja só, alguém entra numa mídia gospel e começa a cantar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Por quê? Porque tem uma voz bonita, impactou. As pessoas começam a chamar essa pessoa para cantar, para pregar, para fazer alguma coisa relevante no meio evangélico. Essa pessoa cresce, ela fica rica, famosa. De repente ela não se vê no meio dos cristãos. Fala assim: cara, eu não sou crente não, só canto igual crente, me visto igual crente, mas eu sou outra coisa. Aí ela resolve mudar a outra coisa, ela mostrar a sua verdadeira face. Então às vezes ela desvia, ela não é mais crente, ela virou, agora ela gosta de pessoas da mesma característica. Ela já não é mais aquela pessoa, então ela fala assim: não quero mais saber do gospel,
Mas o que foi? O que seduziu essa pessoa? O alto monte. Porque às vezes nós queremos famas, nós queremos likes, nós queremos seguidores, nós queremos curtidas. Esse dia eu estava vendo algo tremendo, então eu olhei, eu entendi. Eu tinha uma pessoa amiga no Facebook e passei, Cris, fica de pé, Cris, só para me ilustrar, legal o som. Né? Meu amigo no Facebook, certo? Sim ou não? É. Não era amigo? Só no Face. Só na curtida. E às vezes nem curte as coisas que eu posto, meu invejoso. Recalcado. Então a gente se ilude com isso. O que o diabo quer? Quer que você olhe as coisas de cima e fale assim, está vendo tudo isso aí? Por quê? Porque nós somos seduzidos por isso, por fama, por dinheiro, por status, por posição. Mas nós não lutamos para adquirir isso, porque isso também é para nós. Estava falando com o pastor Marcos aqui agora. Ele disse, olha, a casa do Senhor tem que ser bonita, ainda que fique bostejada. O anticristo, desculpa. Mas PJ quer dizer Tijuco. Você tem que viver do que é bom. Você tem que viver do que é melhor. Ainda que fique para depois. Mas estar aqui na igreja, imagina só, você ficar 2 horas aqui na igreja sentado em bancos de madeira durinho. Dá uma vontade de ir no banheiro toda hora, não dá? É. Você levanta, ai, está muito difícil. Então você levanta. Agora um banquinho confortável desse, a gente até aconchega, né? Ele parece que ele nos abraça. Isso é bom, isso é confortável. Mas nós não podemos ser seduzidos. O que Jesus explicou, o que Paulo estava explicando lá aqui, não podemos ser seduzidos. Ele olha assim, tudo isso eu vou te dar. Só um gesto, se você prostrado me adorar. A palavra adoração, ela já diz o que o diabo queria. Proskeneu. Ele queria que Jesus se prostrasse e adorasse a Ele, simplesmente com um gesto, simplesmente com atitude. Ele poderia falar, você pode continuar sendo pregador, mas se você me adorar, você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas você tem que me adorar. Aí você, para a gente finalizar, eu já queria chamar até a Alexa aqui em cima para a gente cantar um outro louvor. A gente finalizar. Vamos lá em Efésios. Olha só. Glória a Deus. Até o Efésios subiu na minha vida. Volta aqui, Efésios. Jesus ele fala assim, ó, Paulo ensinando, ele fala assim, ó, que ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então tem os filhos de Deus e os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que dizem ser filhos de Deus, mas fazem outras coisas que não agradam a Deus. Então ele diz assim, ó, portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo era das trevas, mas agora nós somos da luz. Andais como filhos da luz. Antigamente nós éramos trevas. Antigamente nós saía da balada e ia direto para o serviço. Hoje nós temos que ser luz, nós temos que ficar na igreja e adorar e dar lugar, pular na presença de Deus, se alegrar mesmo, porque nós somos luz e essa luz tem que transportar, transparecer, ela tem que clarear, ela tem que iluminar aonde tem trevas. Aí ele diz assim, porque o fruto do Espírito
não conquisteis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torto. Ou seja, o que o povo faz em oculto, até para a gente comentar, não está certo. O que eles fazem em oculto, mas irmão, nem comecem não, deixa quieto. Deixa para lá, não é bom estar comentando isso não. Porque você está propagando algo que Deus não quer que você propague. Então eles falam assim: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz, tudo, aleluia, tudo se manifesta. Lembra da palavra da dracma? Diz que a mulher perdeu a dracma e ela teve que acender a luz para poder procurar. Por quê? Porque na luz ela manifesta. Nada se esconde na luz, irmão. Nada se oculta na luz, mas tudo se manifesta. É por isso que ele diz assim, ó: está na hora de despertar. Despertar quem? Despertar aqueles que dormem, aqueles que estão dentro dos mortos. Porque Cristo, nessa noite e nas demais, Ele nos esclareceu de algumas coisas que nós temos. Cristo nos esclarece de algo que nós temos. Jesus, eu não entendi muito bem, então eu vou te esclarecer, para que você ande na retidão, ande na consciência, na convicção. Primeira convicção: eu sou filho de Deus. Segundo, eu sou amado de Deus. E terceiro, tudo que eu passar vai ser para alcançar um bem maior, um bem melhor, um propósito de Deus na minha vida. Quem acredita nisso, fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, meu Deus, Você consegue compreender que você é amado de Deus nessa noite? Você consegue compreender que você não está passando o que você está passando de uma forma em vão, não? Tudo tem um propósito. Não, Deus me pegou hoje à tarde, irmão, para dizer assim, ó: fala para a minha igreja que o que eu estou fazendo na vida de alguns deles tem um propósito. Talvez o processo está sendo dolorido, talvez o processo esteja confuso, mas o propósito é claro. Aleluia! Põe a mão no teu coração aí. aleluia, Eu não preciso transformar pedras em pães para provar